Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou um projeto que institui o dia 7 de maio como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito. O autor dessa proposta é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, essa é uma causa muito forte para o senhor, né? O senhor é delegado de polícia, trabalhou muito tempo nessa área. Queria que o senhor falasse para a gente. Criar um dia para lembrar as vítimas de trânsito fortalece a conscientização? Na verdade, um dos princípios que está expresso na Constituição Federal é que a administração pública tem que exercer a eficiência. E eu pude presenciar durante muito tempo, dentro do Departamento Médico Legal e da Delegacia de Delitos de Trânsito do Estado do Espírito Santo, um processo de embrutecimento por parte dos servidores que ali atuam. E foge à lei natural uma mãe sepultar um filho ou um pai sepultar um filho, né? E o acidente de trânsito, o crime de trânsito, é uma morte muito ingrata, porque é o filho que foi para a escola e não voltou, a filha que estava numa festa e não chegou. E o último lugar que um pai pensa em procurar o filho é no Departamento Médico Legal, que cheira a morte. Então eu pude presenciar ali uma dor indescritível por parte dessas famílias. Eu era delegado, eu era responsável por liberar essas vítimas fatais e vítimas de lesões corporais, naquelas que sobreviviam aos crimes de trânsito, e os pais me faziam perguntas que me inquietavam, do tipo, o motorista estava bêbado e não fez o teste do bafômetro, a polícia devolveu a carteira de habilitação, devolveu o carro, o delegado fixou R$1.000 de fiança. Então, eram perguntas que, na verdade, aquela família não se conformava com a perda. Então, eu comecei a entender que o Estado ele tinha que exercer mais a empatia, se colocar na dor do outro. Eu vi que não basta você só produzir o inquérito. É necessário que o Estado exerça esse papel humanizador. E aí, eu lembro que no Estado do Espírito Santo, eu como delegado, eu mandei uma exposição de motivo para a Assembleia Legislativa e lá nós conseguimos instituir um dia estadual em memória às vítimas de trânsito. Um evento muito bonito, ocorre uma vez por ano, no pátio do convento da PEN, e ali os pais se reúnem no momento de adoração e de conforto e de celebração da vida. E aí eu trouxe isso aqui para o Senado Federal, porque eu entendo que o Estado ele não tem que reproduzir o sistema processual pura e simplesmente, né? É muito triste isso, quando você vê que as pessoas passam por instituições e elas não se deixam tocar naquilo que eu reputo mais importante, que é esse processo humanizador. É humanizar a dor, ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro. E eu lembro que eu atendi um pai e a mãe que veio liberar a vítima fatal, que era a filha. Passava-se 3 meses e só vinha a mãe. E eu perguntava, cadê seu marido? Aí ela chorava e falava, nós nos separamos. Quer dizer, aquele casal ele buscava um culpado para a morte da filha. Então eles falavam, eu não falei que não era para ter deixado sair na moto, não disse que não era para ter deixado ir naquele evento, como se eles fossem responsáveis. Então a morte do crime de trânsito, a morte do matrimônio é um desdobramento do crime de trânsito. O avô sentia a falta da neta, ele entrava no processo de depressão. O irmão sentia a falta da irmã, ele caía o rendimento escolar. Então veja que existem outras mortes que estão ali e que não entram nas estatísticas. Para você ter ideia, no Brasil, o Brasil ocupa a 2ª ou 3ª colocação em nível mundial em morte de trânsito. São quase 50 mil pessoas que perdem a vida todos os dias. Eu estou falando de vítimas fatais, eu não estou falando de vítimas de lesões corporais. E que, infelizmente, o único condenado no Brasil em matéria de crime de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Por isso que eu fiz a proposição para instituir esse Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito. E ele vem exatamente, 7 de maio é o mês do Maio Amarelo, que assim como outras datas, Outubro Rosa, tem esse poder de conscientização. O senhor acredita que a longo prazo essa conscientização aconteça realmente? Existem 3 fatores que são essenciais por parte do Estado para você mitigar e reduzir qualquer crime, em qualquer área. Primeiro é a fiscalização. O motorista tem que sair de casa com a certeza que ele vai ser parado em uma blitz, por exemplo. Isso, infelizmente, não acontece no Brasil. O Brasil não fiscaliza. Segundo elemento é a educação. O Código de Trânsito Brasileiro é de 97 e no artigo 76 ele é claro, ele diz lá,
A educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio e superior. Até hoje, a letra da lei está morta. Ele não teve efetividade. Então, o Estado falha na fiscalização, o Estado falha na educação e nós falhamos na legislação, porque ninguém fica preso, regra geral, por crime de trânsito. Aliás, recentemente, uma emenda de nossa autoria, nós alteramos o Código de Trânsito para determinar cadeia para motorista bêbado, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine independente, matar ou lesionar alguém. Então, antes podia substituir a pena, chamada pena restritiva de direito, agora não cabe mais. Mas então, a crítica que eu faço é, esse processo de conscientização é parte integrante da família, da sociedade civil, mas acima de tudo do Estado, porque a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando, isso é o artigo 144 da Constituição Federal. Então, se o Estado não fiscaliza, não educa e não tem uma legislação rigorosa, esses elementos vão contribuir para que o Brasil, infelizmente, ostente a segunda ou terceira colocação em nível mundial em crimes de trânsito. O senhor uma vez disse que fez uma analogia com não basta ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta não beber no trânsito, você tem que agir quando você vê uma pessoa que está bebendo e que vai dirigir. Como é que é isso? Isso também é uma coisa que precisa ser reeducada, senador? Eu não tenho dúvida. Muito obrigado por essa oportunidade de você ter lembrado disso, porque eu lembro que lá no Espírito Santo eu fiquei muito conhecido porque eu era bem atuante com relação à direção sob influência do álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo. E eu lembro que muitas pessoas falam assim, não, tendo em vista o rigor que o senhor aplica a lei, etc, eu parei de dirigir e beber. E eu sempre fazia essa provocação. Eu falava, tudo bem, você mudou, mas o que você fez para contaminar ao seu redor? Porque às vezes você está num churrasco da sua família e você não está e se você não vai dirigir depois que você fez uso de bebida alcoólica, ou você foi de Uber, ou foi de táxi, não importa. Mas você está vendo uma pessoa muito próxima a você, seja um parente, seja um amigo, saindo em condições deploráveis ali, que pode botar em risco uma família que está no sistema viário ou ele mesmo. Mas qual foi o seu comportamento enquanto ser cidadão para transformar aquele comportamento? Né? Porque eu costumo falar que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. Então, não basta você exercer esse direito de cidadania e mudar o seu comportamento. A partir desse contexto o que agora eu posso fazer para mudar o comportamento da coletividade? É essa pergunta que a gente tem que sempre estar fazendo e se respondendo. E dentro aqui do Congresso, senador, que medidas legislativas o senhor acha que precisam ser implementadas, aprovadas, para mudar essa realidade no trânsito? Eu acho, por exemplo, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 22 anos na universidade. Mas no curso de graduação de Direito, por exemplo, não tem uma disciplina relacionada a trânsito. E nós temos um Código de Trânsito brasileiro que tem mais de 300 artigos, sem falar nas inúmeras resoluções de CONTRAN, DENATRAN. Então, eu acho que se tivesse uma disciplina eletiva dentro do curso de graduação de Direito para formar profissionais nessa área, isso é positivo. Se as escolas municipais e estaduais implementassem efetivamente uma disciplina relacionada ao trânsito, seja de uma disciplina eletiva ou trabalhasse o tema na transversalidade, com material didático, capacitando os professores, eu acho que nós podemos mudar aqui. Eu fui o relator de um projeto de lei para determinar, porque não é justo um motorista bêbado que ocasiona um acidente de trânsito, um crime de trânsito, e a vítima fica no hospital. Quem paga essa conta somos nós. Então, o projeto que eu apresentei aqui toda despesa decorrente de crime de trânsito causada por motorista infrator que estiver sob influência do álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, quem tem que pagar é ele. Então, eu acho que é preciso mudar essa lógica. O Estado ele não pode absorver esse tipo de comportamento. Agora, é bem verdade que, infelizmente, o Congresso Nacional ele é permissivo. Não querem ver os filhos da classe média alta atrás das grades. Por isso que nós temos uma realidade de um Código de Trânsito brasileiro permissivo. Ninguém ficando preso por crime de trânsito. É essa realidade que a gente tem que mudar. Nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Tratamento diferente a comportamento diferente.
projeto agora vai para a Câmara, é isso, senador? Isso, eu espero que seja aprovado, eu espero que entre em vigor, porque essa é uma demonstração, está lá no artigo 37, a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eu acho que passou da hora do poder público derrubar esses muros, interagir com a população, que é o principal destinatário das normas jurídicas, e mostrar que o poder público tem esse olhar humanizador. Eu clamo muito, eu lembro que foi uma dificuldade na delegacia de trânsito, porque os policiais falavam assim, doutor, tem mais um corpo para o senhor liberar. E eu sempre provocava, eu falava assim, se fosse um filho seu que tivesse sido morto no trânsito e que você tivesse que ir a uma delegacia, você queria ouvir isso de um servidor público? Porque nós entramos num processo de coisificação. Tratar um ser humano com mais um corpo, não transmite os sentimentos em nome da polícia, dá uma água com açúcar. Eu comprava bomboniere, chocolate para dar, porque vinha crianças. É muito difícil você trabalhar, por exemplo, nos crimes de trânsito, quando não houve vítima fatal, mas houve vítima de lesões. Como trabalhar a autoestima, por exemplo, de uma moça que ficou da noite para o dia tetraplégica? Eu consegui instituir um programa lá, que eu sempre olhei que o Estado tem que ser essa coisa mais humanizada mesmo. Eu instituí um programa chamado Humanizador e colocando dentro do DML alunos de psicologia e serviço social, uma equipe de acolhimento para acolher essas famílias no pior momento, que é aquele que você vai ao DML. Uma equipe de 3 equipes de atendimento psicológico, um para atender só vítimas, famílias de vítimas fatais, para trabalhar o luto. Um outro grupo para atender as vítimas que sobreviveram. Como trabalhar a autoestima do jovem que ficou com perdeu um braço ou uma perna ou ficou com uma deformidade permanente. E um terceiro grupo de atendimento psicológico só para motorista infrator. Alunos de direito dentro das delegacias de trânsito para dar orientação sobre a responsabilidade penal, civil e administrativa. Alunos de serviço social para trabalhar em rede, para ver se aquela família está recebendo pensão por morte, se aquela vítima que sobreviveu está tendo cadeira de roda, está tendo fisioterapia, está tendo uma prótese. Ou seja, é o Estado exercendo a sua função com eficiência, como determina a Constituição Federal. É esse Estado que eu almejo, é esse Estado que eu luto. É esse Estado, para esse Estado que eu estou aqui como senador. Senador, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pela iniciativa. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.